dois copos. Obrigado. Boa noite, irmão. Tudo bem? Muito obrigado. Vocês conhecem o Salmo 16? 16. Dezesseis. 1:6. Porque nós cantamos em Beberibe hoje de manhã e eles não conheceram também. Nunca? Bom, então, iremos cantar hoje, ok? Bom, então, Salmo 16, eu vou cantar agora para vocês, ok? Sim. Eu vou cantar Salmo 16 para praticar, e vamos cantar e vamos praticar depois. Guarda-me, Deus, por quem te confio. Senhor, eu digo, tu és meu amor. Nada eu valorizo mais que ti. Quanto aos santos que estão na terra, os nobres que mostram a ti respeito, na companhia deles me deleito. Veja, é fácil. Não é tão fácil não, mas para as pessoas que estão assistindo online, só vão ouvir a mim de qualquer maneira. Então, vamos praticar, vamos aprender enquanto...
Boa noite, irmãos. Um imenso prazer de estar aqui com todos vocês essa noite, depois de muito tempo. Com vocês online também. É uma bênção nos reunir para adorar nosso Deus, para cantar juntos, para experimentar a comunhão dos santos. E que Deus seja louvado. Vamos começar com a leitura da palavra, Salmo 150. Salmo 150, o último salmo. E Deus nos chama a adorar a Ele com essas palavras. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. A congregação pode ficar de pé. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Graça a vós e paz da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Amém. Vamos cantar agora sobre nossa alegria, Salmo 122. Página 42, no Inário, Salmo 122. Fiquei alegre quando vi, vamos a casa para lhe dar nosso louvor. Os nossos pés estão ali, entramos em Jerusalém, por suas portas todos vêm. As tribos vão se reunindo, o povo todo do Senhor, para lhe dar o seu louvor. Os filhos dele estão subindo. Jerusalém, trono do Rei, cidade santa do Senhor, cidade que merece amor, onde domina sua lei. Estão ali os tribunais, que Deus lhe dê a sua paz, dê sua bênção aos que amam, que são os companheiros meus, os membros de Israel de Deus. Felicidade seja nela. Podem sentar. Vamos orar.
Vamos pedir a bênção de Deus sobre nosso culto essa noite. Oremos. Senhor nosso Deus, bondoso Pai celestial, estamos aqui mais uma vez, a segunda vez esse dia, para adorar a Ti, para louvar o Teu santo nome, porque somente Tu, nosso Senhor, é digno dos nossos louvores. Senhor, nós somos as Tuas criaturas, e Tu és nosso Criador, nosso sustentador, nosso Pai celestial, e podemos falar contigo como filhos falando com o Pai. Senhor, esse privilégio, nós sabemos, tem um preço. Tem o preço da morte, do sofrimento, do sacrifício de Cristo, nosso Senhor e Salvador, Teu único Filho. E por causa dele, por causa do ministério dele, da vida, da morte, da ascensão dele, nós temos essa posição privilegiada. Te agradecemos por essa posição. Te agradecemos pelo chamado que nós recebemos em Cristo. O chamado efetual, acompanhado pelo Espírito Santo. Te agradecemos pelo dom do Espírito que habita em nós e entre nós. Nós damos graças a Ti, Senhor, que podemos falar sobre nós mesmos como o templo do Espírito Santo. Embora somos pecadores, pequenos, fracos, manchados por pecado, nós somos Teus amados filhos em Cristo. Por isso estamos aqui, por causa do Teu chamado, por causa do Teu Espírito operando em nós. Senhor, abençoa esse culto. Nós estamos aqui, muitos de nós, depois de um longo tempo de ausência, mas Te agradecemos pela vontade do povo de nos reunir, que é uma necessidade, que é uma bênção, que é algo que devemos não desprezar, mas algo que nós podemos celebrar e nos regozijar. E, Senhor, nós sabemos que ainda há muitas pessoas que estão sofrendo com doença. Nós sabemos que a pandemia é uma coisa que afetou a saúde de muitas pessoas. E nós damos graças a Ti pelos bons resultados dos trabalhos dos médicos na vida de nossos irmãos que já passaram por isso. E nós rogamos, Senhor, a Tua proteção, a Tua bênção sobre nós, para que nós possamos viver e continuar com nossa vida em serviço a Ti. Podemos focar nossos esforços em Ti, na Tua glória mais uma vez. Podemos nos lembrar a nossa posição como o sal da terra, a luz do mundo. Podemos viver como a cidade na montanha. Senhor, Te agradecemos com todo o coração pela bênção que não podemos descrever, a bênção de pertencer a Ti. Abençoa a leitura da palavra, abençoa a pregação da palavra esta noite, abençoa nossos cânticos, nossas orações e também a oferta que damos, abençoa a comunhão. Nós pedimos, Senhor, abençoa também nossa igreja, as congregações em Beberibe e aqui em Alberto Maia, a igreja de Grande Recife. Abençoa o pastor, os oficiais, os presbíteros, os diáconos e todos os membros. Nos ajuda, Senhor, a crescer não somente em números, mas em fidelidade, em amor, em obediência, em santidade. E nos ajuda a usar esse culto e o que nós ouvimos e o que nós fazemos aqui como um novo início dessa vida, desse serviço a Ti. Tudo isso nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, as profecias de Oseias.
capítulo 10. Oséias, capítulo 10. Estamos continuando a série de sermões sobre o Sermão do Monte, Mateus 5, mas em conexão com nosso texto, a leitura é de Oséias, capítulo 10. Começando em versículo 1, lendo até o fim do capítulo. Assim diz a palavra de Deus aqui: Israel é vide luxuriante, que dá o fruto. Segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá, pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá. Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu o punir por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Arai o campo de posio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Arastes a malícia, colhestes a perversidade, comestes o fruto da mentira, porque confiastes nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel, totalmente destruído. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos responder agora cantando o Salmo 15. Salmo 15 fala sobre o uso da língua e fala sobre a pessoa que jura sem se retirar, que iremos falar sobre isso no sermão. Salmo 15, página 21. Quem o Senhor pode morar na tua casa, no teu monte, que homem pode habitar e para sempre ali ficar. Contigo
prática de coração fala a verdade, não prejudica ninguém, e com a língua não difama, o mal por desprezível tem, mas com respeito honra quem a Deus sinceramente ama. Quem jura sem se retirar, nem mesmo quando sofre dano, empresta sem agiota, suborno não quer aceitar, tal homem não será abalado. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, dessa vez ao Evangelho de Mateus, capítulo 5. Voltando para Mateus, capítulo 5. E nós chegamos dessa série ao versículo 33. Mateus 5, 33 a 37. E assim diz a palavra de Deus: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Até aqui a leitura da palavra. Que Deus abençoe a leitura da palavra e também a pregação da palavra esta noite. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nas últimas semanas nós ouvimos sobre a profundeza do 6º e 7º mandamentos. Sabemos que assassinato e adultério são pecados graves que chegam ao cerne de nossos relacionamentos com nossos próximos e nosso relacionamento com nosso Deus. Mas a questão de como fazemos juramentos, o assunto do nosso texto, é realmente tão importante em comparação com aquelas questões. Parece uma questão muito específica e não uma que realmente tem muito a ver com nossa vida diária. Mas o fato é que a mensagem do Senhor Jesus em nosso texto tem implicações muito mais amplas do que simplesmente como devemos ou não fazer votos ou prestar juramentos. Uma mensagem maior, mais importante para nós aqui, e essa é a importância da verdade. Os fariseus haviam criado uma indústria, praticamente, sobre o uso de juramentos. Como esses juramentos deveriam ser usados, qual fórmula deve ser adotada, quais juramentos eram realmente vinculativos, significativos, e quais poderiam ser menos levados a sério. Há evidências disso além das Escrituras. Em algum momento da história, alguns dos mestres da lei começaram a ensinar
que o juramento não seria vinculativo se não incluísse o nome de Deus ou o implicasse. Então, um voto que uma pessoa faria não seria vinculativo desde que você jurasse pela vida de alguém ou por um objeto. Como exemplo, um rabino ensinava que se uma pessoa jurasse por Jerusalém, essa pessoa não seria obrigada a cumprir esse voto. Mas, se uma pessoa jurasse em direção à cidade de Jerusalém, o juramento era obrigatório. É assim que a situação se tornara ridícula, um absurdo, na verdade. As pessoas falavam em seu dia a dia com juramentos regularmente, e você teria que ser especialista nos pontos finos da lei, como interpretado pelos escribas, pelos fariseus, para realmente entender quando alguém estava dizendo a verdade e quando a pessoa pode estar mentindo. Nós podemos ver como isso funcionou na prática em Mateus 23. Os guias cegos de Israel estavam ensinando: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está no altar, fica obrigado pelo que jurou. Então, os fariseus estavam brincando com o assunto. E Jesus, em resposta, apontou algo óbvio. Se você jurar pelo altar, ou pela oferta no altar, pelo templo, ou pelo ouro do templo, você está jurando por algo criado por Deus. A forma do juramento, em outras palavras, não faz uma diferença. É o voto, e o voto deve ser cumprido. E o Senhor havia permitido o uso do voto, do juramento, em certas situações, por causa da tendência humana de mentir. Foi como divórcio, a situação com divórcio, permitido por causa da dureza do coração humano. Sem pecado, o juramento não seria necessário, mas quando o pecado e a decepção vieram ao mundo, o juramento tornou-se necessário. Em Deuteronômio 6:13, Moisés disse: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E ele repetiu a mesma mensagem, Deuteronômio 10:20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Em Levítico 19:12, Israel foi avisado de que jurar pelo nome do Senhor significava, e quebrar o juramento significaria profanar o nome do seu Deus. E agora você pode imaginar um fariseu 2000 anos atrás, abrindo o pergaminho de Levítico, encontrando esse versículo e dizendo ao seu colega: bem, aqui diz que não devemos jurar falsamente pelo nome do Senhor. Bom, então, isso deve significar que é aceitável jurar falsamente por qualquer outra coisa que não seja o nome do Senhor. Isso foi o raciocínio. Os fariseus queriam encontrar as exceções. E tudo isso fez um absurdo da lei de Deus. Tudo isso nos leva a perguntar como as pessoas poderiam ter certeza se alguém, em qualquer momento, estava dizendo a verdade. Do mesmo modo que eles distorceram o sexto e o sétimo mandamentos para seus próprios propósitos, os fariseus estavam distorcendo o nono mandamento e o terceiro mandamento.
O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Assim, o pensamento deles foi: simplesmente precisamos evitar o uso do nome de Javé. Seria como pensar que você não violaria o quarto mandamento se fosse à igreja no domingo e passasse o resto do dia na cama, dormindo. Um absurdo. E assim como os fariseus haviam esquecido a unidade da lei quando se tratava do adultério, eles esqueceram que o nono mandamento e o terceiro mandamento caminham juntos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ainda hoje nós sabemos que os judeus conservadores não usam o nome do Senhor, até não escrevem o nome de Deus para evitar quebrar o terceiro mandamento. Mas isso não ajuda na obediência verdadeira à lei. O objetivo da lei era promover a honestidade. A lei colocou o juramento, o voto, num determinado contexto. Não deveria usar votos indiscriminadamente. Não deveriam fazer parte da sua conversa diária regular. Fazer um juramento, fazer um voto, era um assunto muito sério. E foi isso que o Senhor enfatizou repetidas vezes na lei. Não tinha nada a ver com a importância de qualquer fórmula. Tinha a ver com a importância da verdade. Esse é o espírito da lei, a razão subjacente pela qual o mandamento específico foi dado por Deus. Os fariseus estavam muito preocupados com a letra da lei, fazer o máximo possível, torcendo a lei. E eles desenvolveram explicações longas, aplicações complicadas das leis. Mas, na verdade, o que eles estavam fazendo foi facilitando o cumprimento da lei. Em Zacarias 8:18, as palavras do Senhor eram muito claras. As palavras eram simples e diretas. O povo de Deus deve amar a verdade e a paz. Em Salmo 34, nós vemos a verdadeira importância da verdade. Salmo 34 diz: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então o salmista coloca um discurso honesto e a busca de paz em paralelo, que é um método usado na poesia dos hebreus, dos israelitas. Então a verdade é importante porque leva a paz. Buscar a paz, ser pacificador, só pode ser feito por alguém que ama a verdade. Mas não é a verdade como fim em si mesmo. Como se a verdade fosse a coisa mais importante, ou o bem mais alto possível. Falar a verdade em amor leva a paz entre as pessoas e a paz entre nós e Deus. E numa comunidade onde a verdadeira paz é encontrada, o grande pacificador, o próprio Deus é refletido, é mostrado ao mundo. E onde o caráter de Deus é refletido por aqueles que afirmam ser seu povo, ali, nesse lugar, Deus é glorificado. E esse é o bem final, a glória de Deus. Portanto, essa questão de prestar juramentos
apesar do que podemos entender somente uma aplicação limitada, essa questão é realmente essencial para a vida do povo de Deus. A questão de como falamos, do que falamos, como somos confiáveis, essas questões têm implicações, consequências enormes. E podemos ver isso claramente naqueles versículos de Salmo 34. Se você ama a vida e quer longevidade, se deseja ver o bem, o salmista diz, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. E o dia do Senhor 43 do nosso catecismo resume a verdadeira intenção da lei, especialmente o 9º mandamento. E nós confessamos no dia do Senhor 43, devo repudiar toda mentira e engano, obras próprias do diabo, para não trazer sobre mim a pesada ira de Deus. No tribunal ou em qualquer outro lugar eu devo amar a verdade, dizê-la e confessá-la com honestidade e fazer tudo o que puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Mas, irmãos, foi exatamente isso o que os fariseus esqueceram. Por meio dessa manipulação esperta da lei, possibilitaram que as pessoas evitassem a verdadeira intenção da lei e promoveram discórdia entre as pessoas, a falta de paz que só poderia servir à desonra de Deus. Então, agora que vimos como os fariseus haviam distorcido a lei e o que a lei nessa área realmente significava, como devemos interpretar o que Jesus diz e aplicar essas palavras em nossa própria vida? Como Cristo cumpriu esse mandamento? E o que esse cumprimento significa para nós hoje? E talvez vocês saibam que essa passagem causou muitos problemas, muitas controvérsias na história da igreja. Os anabatistas, por exemplo, ainda hoje se recusam a prestar juramentos de qualquer tipo, citando esse texto e também Tiago 5,12. Em Tiago 5,12 nós lemos: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. E se você ler essa passagem ou essas passagens em isolação, parece bem claro, simplesmente para o cristão, nenhum voto, nenhum juramento é aceitável. Não jure, apenas diga sim ou não. Mas não é tão simples. Se você pensar na instrução de Jesus aqui dessa maneira, está caindo na mesma armadilha dos fariseus. Se lermos as Escrituras como uma unidade, como deveríamos, uma vez que há uma única palavra de Deus, e uma parte da Escritura não pode contradizer uma outra parte da Escritura, é a analogia da fé. Nós podemos ver que o Senhor Jesus não está fazendo uma proibição absoluta de prestar juramentos. E nós podemos ver isso claramente se olharmos para o que o Senhor Jesus faz em Mateus 26. Mateus, capítulo 26. a 64. Mateus 26, 62 a 64. Onde nós lemos: e levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Assim, em resposta, como nós lemos, em resposta a essa primeira pergunta do sumo sacerdote, o Senhor Jesus permaneceu calado, ele não disse nada. Foi a realização da profecia de Isaías. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mas, quando o sumo sacerdote fez a pergunta na forma de juramento: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em outras palavras, o que o sumo sacerdote estava dizendo foi: jure diante de Deus que o que você está dizendo é verdade. O Senhor Jesus responde. Ele não questiona o uso da fórmula do juramento pelo sumo sacerdote. Ele não diz ao sumo sacerdote que não deveria fazer juramentos. Ele simplesmente responde à pergunta: tu o disseste. Portanto, esse exemplo é realmente tudo o que precisamos. Aquele que é nosso exemplo perfeito, o Senhor Jesus, estava disposto a prestar juramento no tribunal, e nós devemos fazer a mesma coisa também. E também há mais exemplos. Romanos capítulo 1, 9 e 10, o apóstolo Paulo disse: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, e como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, Deus é minha testemunha, é um juramento. E Paulo faz a mesma coisa novamente em 2 Coríntios 1, 23, onde ele diz: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, de novo juramento, de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. E também, finalmente, nós temos o exemplo de Hebreus capítulo 6. Em Hebreus 6 nós lemos como Deus prestou juramento por seu próprio nome, uma vez que não há ninguém maior por quem ele possa ter jurado. Portanto, esses exemplos e outros exemplos mostram claramente que o cumprimento da lei de Cristo não significa que o juramento foi permitido sob a antiga aliança, mas não é mais permitido. Que o povo de Israel tivesse sido autorizado a fazer juramentos, mas não é mais o caso para nós. Claramente não devemos estar irreverentes quando se trata de fazer juramentos ou usar o nome de Deus levemente, como muitas pessoas fazem. Devemos usar o nome de Deus com reverência e respeito, seja no contexto de fazer votos ou no contexto da nossa conversa diária. Mas quando a situação exige, nos tribunais ou nas cerimônias, quando fazemos um voto solene na presença de testemunhas, como os votos de membresia que tomamos na pública profissão de fé, por exemplo, ou votos do nosso casamento, ou votos no batismo dos nossos filhos, prestando juramento destaca a importância da ocasião, mostrando que as declarações que estamos fazendo são tão importantes que exigem esse juramento. Mas como pessoas que representam a Cristo, em tudo que fazemos, em tudo que dizemos, cada palavra que dizemos deve ser tão confiável como se na prática fosse acompanhada pelo juramento. Especialmente em nossas relações com
uns com os outros. Nesse nível pessoal, não deve haver necessidade de prestar juramentos. Nosso sim deve ser sim e nosso não, não. E é isso que pessoas devem saber sobre nós. Jesus diz que algo mais do que isso vem do mal. Mas não é que os juramentos sejam maus em si mesmos. Não está o que Jesus está dizendo. Quando ele diz que o que disto passar vem do maligno, no final de nosso texto, ele está dizendo que o uso do juramento se tornou necessário por causa do impacto do mal na vida das pessoas. O mundo está seduzido por Satanás. Ele é mentiroso, ele é pai de mentira. Como Jesus disse aos seus inimigos, ele disse: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai de mentira. João capítulo 8, 44. Então, o caráter do diabo é mentir. Ele é a fonte da falsidade. E mais uma vez nós vemos aqui, irmãos, a profunda unidade entre os mandamentos. Quando o Senhor Jesus faz o paralelo, ele disse que Satanás era assassinato, mas também mentiroso. Então, ele era assassino do início. Isso é paralelo com o fato de que não há verdade nele. Então, dizer falso testemunho contra o teu próximo é assassinato. Agora, nós sabemos a situação hoje em dia no tribunal. Pessoas, mesmo sob juramento, são praticamente esperadas a mentir. As meias verdades, é quase a verdade, mas não a verdade, são abundantes na política, nós sabemos. As maneiras como pessoas usam as palavras para escapar, fugir da verdade, são numerosas. A publicidade, a propaganda é cheia de exagero, hipérbole, sabemos isso. A mídia cheia de exagero e hipérbole também. Os aplicativos, talvez vocês conhecem o aplicativo Photoshop, que é usado editando fotos. Mas esses aplicativos quase tornam impossível acreditar no que nós vemos nas imagens. Quando uma imagem costumava ser a evidência definitiva da verdade, agora quem sabe? Então as pessoas fazem juramentos o tempo todo que não têm intenção de cumprir. Nós podemos considerar o casamento como exemplo número 1. As pessoas fazem juramentos solenes de se ligarem para sempre a seus cônjuges, ao mesmo tempo em que assinam acordos prenupciais em antecipação ao inevitável divórcio. Agora, o caso do casamento não é diferente, não mudou muito ao longo da história do mundo. Mas hoje é mais óbvio do que nunca, por causa dos avanços em nossa tecnologia de comunicação. As mentiras estão em todo o mundo. Você precisa filtrar tudo o que ouve através do seu próprio detector interno de mentiras. A linguagem é uma ferramenta de engano. E parece que você não pode acreditar em ninguém. É triste. Mas como seguidores de Cristo, nós podemos e nós devemos deixar que o sim seja sim e o não, não. Nossa palavra deve significar algo. Se dissermos que iremos fazer algo,
nós precisamos fazer o que nós fizemos. Se fizermos uma promessa, precisamos cumprir a promessa. Se fizermos um acordo comercial, nós temos que seguir aquele acordo. Se vendermos um produto, temos que ser honestos sobre a coisa que estamos vendendo. Porque nós não somos do diabo, nós somos filhos de Deus. Pois em Cristo Jesus somos todos filhos de Deus pela fé, como Paulo disse em Gálatas capítulo 3. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:14. Então, quando pertencemos a Cristo, nosso caráter muda. Não somos mais pessoas da mentira, o pai da mentira, o diabo. Nós somos pessoas da verdade. E o mundo deve ver claramente que somos um povo que ama a verdade. Pessoas que valorizam a verdade. Pessoas que dizem a verdade. Deveria ser óbvio, pela maneira como nós falamos, comunicamos, por nossa honestidade, nossa confiabilidade, que somos seguidores, discípulos daquele que disse sobre si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque é assim que o Senhor Jesus cumpre esse mandamento. Ele viveu essa realidade perfeitamente na sua vida. Ele falou a verdade, e ele falou a verdade com compaixão. Ele falou a verdade aos seus inimigos, e ele falou a verdade aos seus amigos. Ele não somente falou a verdade, ele encarnou a verdade. Ele é a verdade. Toda a verdade das Escrituras encontra seu cumprimento em Jesus. E nesta instrução sobre juramentos, que parece ter uma aplicação bem limitada, ele cumpre a lei, deixando perfeitamente claro qual é a verdadeira intenção da lei. Nosso Deus é o Deus da verdade. A mensagem do nosso Deus é a mensagem da verdade. E como os filhos de Deus em Cristo Jesus, guiados pelo Espírito de Deus, nós devemos ser pessoas da verdade. E pode ser que não vivemos numa sociedade onde as pessoas estão fazendo votos como estavam durante a encarnação de Jesus. Mas essa mensagem continua sendo essencial para nós, ainda hoje, porque nos lembra que precisamos ser fiéis em todas as coisas, em toda situação, também nas coisas pequenas, quanto nas coisas grandes que nós pensamos são grandes. Porque Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Então, quando nós pensamos nessa questão dessa maneira, somos lembrados de como é importante sermos fiéis nas pequenas coisas. E é importante, antes de tudo, porque estamos expostos ao mundo. Quando as pessoas do mundo nos veem, interagem conosco, elas devem saber imediatamente reconhecer que nós somos diferentes, que nosso relacionamento com a verdade é radicalmente diferente do que o relacionamento do mundo com a verdade. Nós podemos falar aos incrédulos sobre nossa filosofia, podemos ter a maior teologia, podemos ter os argumentos mais convincentes para a verdade do Evangelho, podemos ser mestres de apologética, defender a fé com toda a habilidade, na fala, com a boca, com a língua, mas seja pego numa mentira, mostrar-se uma pessoa que não cumpre suas promessas, trapacear um pouco,
E todo esse argumento bem desenvolvido não vale nada. E também é importante, é a primeira razão, é importante no segundo ponto, porque a verdadeira comunhão só pode existir numa atmosfera de confiança. Se queremos construir, edificar relacionamentos fortes, que glorificam a nosso Deus, se queremos construir esses relacionamentos com nossos irmãos dentro da igreja, nós temos que ser pessoas que podem deixar nosso sim ser sim e nosso não, não. Temos, em outras palavras, ser confiáveis. As pessoas devem poder contar conosco e confiar em nós. Nunca deve haver qualquer dúvida em nossa mente de que nossos irmãos, nossas irmãs estão sendo completamente honestos conosco, transparentes conosco. Jesus orou em João 17 para que seu povo fosse um, assim como ele e seu Pai são um. Mas essa unidade só é possível onde houver honestidade, onde houver amor à verdade e viver dessa verdade. Irmãos, nós servimos ao Deus da verdade, confiamos em Jesus Cristo, que é a verdade. Nós temos a palavra de Deus, que é a perfeita e verdadeira mensagem da verdade. E agora na fé, pela fé, o Espírito da verdade habita em nós. Deus nos salvou do pai de mentiras e nos fez andar na verdade, como João diz, em 2 João e 3 João. E assim, andando no Espírito, vamos nos esforçar para ser pessoas que podem simplesmente deixar nosso sim ser sim e nosso não, não. Nós precisamos olhar honestamente a nós mesmos. Precisamos olhar honestamente, examinar honestamente nosso relacionamento com a verdade. E nos arrepender onde vemos que não estamos alcançando o alvo. Nós precisamos pedir a Deus que opere esse amor da verdade em nós. Pelo bem do mundo e pelo bem do povo da aliança, dos nossos relacionamentos com nossos irmãos, a saúde da igreja e principalmente pelo bem de Deus e da sua glória. Sejamos pessoas que amam a verdade, que falam a verdade, que confessam a verdade. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós ouvimos mais uma vez a palavra da verdade, a perfeita palavra que Tu nos deste na Bíblia, que nós vemos mais claramente na pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Senhor, nós Te agradecemos por essa mensagem e esse lembrete que nós recebemos mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, a amar a verdade, a ser pessoas que podem e de fato fazem isso, que deixam nosso sim ser sim e nosso não, não. Senhor, nos ajuda a ser pessoas confiáveis, a pessoas que outras pessoas podem confiar, acreditar quando estamos dizendo algo. Pessoas que outras pessoas podem contar. Porque ao fazer isso, estamos glorificando a Ti, estamos mostrando o que é a verdade e quem é a verdade, nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo.
Senhor, nos ajuda a nos arrepender dos nossos pecados nessa área, e a voltar a Ti e à verdade, e a viver essa verdade todo dia da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Agora, irmãos, nós temos a oportunidade de dar as nossas ofertas para apoiar e continuar o trabalho da pregação do Evangelho, função da igreja, e também para ajudar nossos irmãos que estão encontrando dificuldades financeiras. Que Deus abençoe nas nossas ofertas de gratidão, bem práticas, e também a oferta de gratidão que estamos oferecendo hoje à noite, esse sacrifício de louvor, de gratidão que estamos oferecendo. E enquanto nós fazemos a oferta, vamos cantar Salmo 16, página 22. Guarda-me, Deus, porque em Ti confio. Senhor, eu digo, Tu és meu amor. Nada eu valorizo mais que Ti. Quanto aos santos que estão na terra, os nobres que mostram a Ti respeito, na companhia deles me deleito. Aumenta sofrimento aos que vão atrás de outro Deus e lo adoram. Nunca derramarei as libações de sangue que eles lhe oferecem. Os lábios meus nunca os nomes deles invocarão, nem louvarão a eles. Minha parte do patrimônio e o meu cálice é o Deus eterno. A minha sorte Ele tem nas mãos. A fita que demarca a herança, caio numa vivenda agradável. A mim me habita amável. Bendigo o Senhor que dá sempre conselho bom a mim também à noite. Meu coração ensina como ir, pois o Senhor perante mim para sempre. Se estiver Ele à minha destra, eu sei, não serei abalado nunca. Um bom primeiro esforço com esse salmo. A congregação pode ficar de pé. Vamos agora confessar nossa fé com as palavras do Credo dos Apóstolos.
que nós temos em página 123 no Inário. Em união com a igreja de todos os lugares, todas as épocas da história, nós confessamos nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nosso Deus triuno, e nós dizemos juntos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus, recebam a bênção do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Podem sentar. Eu não sei se há um presbítero, diácono que tem alguns avisos para a congregação. Não. Então, para vocês que estão assistindo online, tenham uma boa semana, que Deus nos abençoe. Vamos continuar em oração para a continuação, o melhoramento da situação para todos nós e para o benefício do povo de Deus.